Na nossa aula agora, estaremos vendo sobre as figuras musicais, seus valores, as de sons, as figuras de som, também as figuras de pausa ou silêncio, e os seus números representativos, que vai ser muito importante para ao longo do curso nós desenvolvermos esse entendimento de como funcionam as figuras quando elas estão empregadas dentro da pauta. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, sol, dó, 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 ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, sol, mi, dó. Vocês puderam prestar atenção que enquanto eu fiz o solfejo, eu fui com o dedinho pontando, né? Ali marcando o tempo, porque isso estava me ajudando, embora eu fiz isso de forma bem didática, para que vocês entendam que eu estou olhando as figuras e ao mesmo tempo estou olhando a altura delas e estou falando. Mas o mais importante é saber o valor das figuras. Nós tínhamos aqui semínima e nós vamos estar explicando agora, mas eu vou fazer um outro solfejo para os irmãos poderem estar observando. Lá, lá, si, lá, sol, si, lá, sol, fá, ré, mi, fá, sol, mi, fá, ré. Eu acredito até que você já possa estar imaginando, poxa, eu sei que louvor é esse, mas nós não vamos responder agora, só no final da aula, porque o interessante aqui é você entender que eu não treinei isso, está escrito só, e eu sei o significado das figuras, o valor, quanto elas valem e aonde elas estão. Ah, mas eu não consigo ainda. Não, realmente, isso vai depender de treino, todos os exercícios que forem passados, vai ter as aulas de solfejo, vão ter as aulas de ritmo, de leituras rítmicas, e tudo isso vai fazer vocês criarem esta habilidade que vocês estão vendo, de ler, olhar na partitura e ler. Então, é importante que vocês estejam acompanhando aula por aula. Ficou difícil? Alguma coisa você perdeu? Não estou entendendo? Volte à aula, isso vai estar à disposição. Tem uma dúvida? Procure os irmãos aqui para poder tirar, sanar qualquer tipo de dúvida e vocês vão desenvolver. Então, começa agora aquela coisa de como eu consigo enxergar essa notação musical, esses valores, essas figuras. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e é bem claro, é que nós precisamos olhar para as figuras e identificá-las até assim, personificá-las, né? Eu conheci que hoje o Carlinhos, o Rubens, eu conheci algumas pessoas aqui, mas vocês precisam também conhecer as figuras. Vocês não podem chegar e olhar e falar bem assim, olha, eu tenho uma figura, como que é o nome da figura? Não existe isso. Vocês vão olhar, professor, como é o nome do professor? Não, o professor é Ricardo. Ah, o Ricardo, tá. Então, vocês vão saber o nome. A mesma coisa é a figura, vocês criarem um relacionamento com a figura com um nome. Ela tem nome. Então, essa que a gente chama de círculo ou bolinha vazada, que não é preenchida, né? Ela se chama semibreve. Ela é a figura de semibreve. E essa figura é uma figura de som. Ela costuma ser meio... Uns gostam de desenhá-la como gordinha. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Acho até que
a gente precisa personificar e só. Olhar para a figura semibreve é aquele círculozinho vazado e pronto. Eu sei que isso é uma semibreve. E, juntamente com ela, por ela ser de som, ela tem uma figura similar a ela. Uma figura que, quando eu olhar na pauta, ela vai ser a figura que representa ela como silêncio. Eu tenho a semibreve, que representa um determinado tempo, né? Já sei quem é a semibreve. Ah, você é a semibreve. Muito bem. Mas agora, quem é? Se eu falasse bem assim, quem é alguém que parece com ela que fica em silêncio? A semibreve é a que fala. Ela fala um determinado tempo. E quem é outra que é igual a ela, mas não fala? Aí seria outra figura de silêncio, que é a pausa de semibreve. E isso nós vamos identificar aqui no pentagrama. Ela vai estar sempre na quarta linha, na parte de baixo, na parte... É como se fosse um chapéu virado para cima, né? Deitado com a sua boca para cima. Se você quiser associar essa imagem dessa maneira, né? Alguns gostam disso. Então, mas o mais importante é você entender que ela tem a representatividade da semibreve. É isso que é importante. A semibreve é uma bolinha, um círculo vazado, vazio ali no meio. Agora nós vamos ver a mínima. Na mínima, nós já temos uma diferença. Ela é também um círculo vazado, é uma bolinha vazada, mas ela tem uma haste, né? Agora nós temos a haste. O nome dela é mínima. Um dia dando aula para uma turma, aí eu falei várias figuras e num dado momento a pessoa olhou e falou bem assim, eu gravei uma. Aí eu falei assim, mas como que você gravou? Qual foi o seu tipo de associação? Eu falei assim, não dou a mínima para ela. Pronto. Nós não, o mais importante para você é usar a sua associação de memória, gravar as figuras. Você vai fazer os exercícios também, vai desenhar as figuras, você vai colocar os nomes. Isso aí vai enfatizar e vai realmente fazer você entrar no contexto de como funciona a figura. Nós temos agora também a sua similar. Assim como a semibreve tinha em cima a figura de pausa, de silêncio, que está logo abaixo da quarta linha, você vai ter também, agora a mínima, é só vocês notarem, está na terceira linha na parte de cima. Ela está junto da terceira linha na parte de cima. Se na pausa de semibreve parecia um chapéu virado para cima, na pausa de mínima, ela parece um chapéu virado para baixo. Se alguém quiser associar assim, fica a critério dos irmãos, como você quiser associar. O importante é associar. É para quando você estiver lá tocando, aquela parte é um silêncio, você olhou, você sabe que é um silêncio de dois tempos, como esteja grafado ali no momento na pauta. Agora, a outra figura é a semínima. A semínima, ela tem a sua figura, já a bolinha, o círculo, já é preenchido. Ela é parecida com a mínima, tem haste, mas ela se diferencia da semibreve e da mínima, porque ela diferencia da semibreve porque tem haste, e se diferencia da mínima porque agora ela é preenchida. Então, a semínima só tem haste e ela é preenchida. Então, assim é a semínima. E assim como todas as outras, e nós vamos ver que todas as figuras, elas têm as suas representatividades, tanto como som e como pausa. Na semínima, nós temos isso aqui que a gente eu costumo. E eu não gosto, assim, não acho muito interessante essa posse, né, de dizermos é assim, é aquilo. Eu acho que os irmãos têm liberdade de aprender. Então, como você quiser associar, eu penso num raiozinho. Talvez só eu esteja vendo esse raiozinho aqui. A pausa de semínima é um raiozinho para mim. Mas talvez você veja aí um M de lado, né? Os irmãos vão se associando, mas o importante é gravar. Quando chegar lá, louvor, fica um tempo parado, porque vai entrar no outro tempo. Aí você sabe que tem essa pausa ali para você, para o seu instrumento. Isso que é o importante.
temos a colcheia. A outra figura é a colcheia. Vocês vão perceber que ela é igual a semínima, mas agora apareceu essa colchete. Eles chamam oficialmente colchete. Você pode chamar do que você quiser, pode chamar até de vírgula. Mas você tem que gravar que ela é igual a semínima, mas ela tem agora um outro sinalzinho a mais que cresceu, que eu chamo de vírgula, eu gosto de vírgula. Mas oficialmente, se você procurar um livro de teoria, vai estar lá colchete, que foi o que derivou o nome de colcheia. E agora você tem aqui esse sinalzinho que representa a pausa da colcheia. Vocês vão observar que ela parece um I de lado. Alguns me dizem até que parece uma bengalinha. Então, a colcheia, figura de som, é uma haste, é uma bolinha preenchida com haste e a vírgulazinha ou a colchete. E agora a sua pausa correspondente é essa bengalinha ou um I de lado, como você queira associar. O importante é a imagem, é você gravar isso como nome e como... Ah, mas aí quando eu estou tocando eu não preciso tanto. Não, depois você não precisa, ela é tão familiar que é como aquele amigo que você chega, que você fala o nome dele poucas vezes. Você está conversando com ele tão fluentemente, é isso que vai acontecer com vocês na música, automaticamente. Mas no início, até para enfatizar e vocês entenderem os valores delas, o emprego delas em cada vez que vocês estiverem estudando, é importante saber o nome, senão há um pouquinho de confusão. Temos a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Segue a mesma linha, elas vão mudando. O importante aqui vocês olharem que a semicolcheia ganhou mais uma vírgulazinha, ou colchete, deixa o professor falar que é colchete, senão, o professor não sabe que é colchete, mas ele sabe, é colchete. Mas ganha mais um colchete e aqui também na pausa vai ganhar mais um e automaticamente assim, né? Você vai ganhando, na fusa vai ganhar mais um colchete e pronto. Então as figuras vão ficando parecidas. Da colcheia para baixo, elas são figuras parecidas com aumento de colchetes. Agora, tem algo, assim, muito importante, que é a confusão de todo aluno e foi, talvez também para mim, eu tive um tipo de dificuldade também quando eu fui começar a ler partitura, 4, e nas nossas aulas de fórmula de compasso, vai ficar bem claro isso que eu estou falando. Nós precisamos ir para lá, para as aulas de compasso, de leitura, de métrica. Nós precisamos chegar lá sabendo que a pessoa tem um nome e sobrenome. E a figura, ela tem isso também. Infelizmente, ou felizmente, né? Que ela possa ser tão valorizada. Ela tem o nome, mas ela tem um número representativo que a gente pode chamar de sobrenome. Eu penso nela como nome e depois eu penso nela como número, porque quando estiver grafado lá, escrito na sua pauta, às vezes você vai ver um número. Por exemplo, na fórmula de compasso, né? Você tem o numerador e o denominador, e nós vamos entrar com mais detalhes na aula de fórmula de compasso, você vai perceber que em cima é a quantidade, que é o numerador, né? Para quem fez lá a fração, o professor não vai dar aula de matemática, mas a música tem um pouco de matemática. Você vai entender que lá em cima é o numerador e embaixo é o denominador. Então, nós vamos precisar agora, nessa aula, ficar bem claro que nós temos os números representativos de cada figura. Então, eu tenho o nome dela e o número que, quando está escrito lá, eu sei que é ela, que representa aquela figura. Isso é muito importante, irmão. Não podemos deixar esse detalhe passar desapercebido, porque quando nós olharmos para a figura, beleza, é a figura, mas em algum momento ela vai estar escrito lá que só com número, e você vai precisar saber isso, os seus números representativos. Isso tira bastante a confusão de muitas pessoas que vão se embolando com esse detalhe de nome e números que são representados dentro da pauta.
Então vocês vão poder observar isso aqui, ó. Você tem a semibreve e logo na frente aqui você vai enxergar o número 1. Seria a figura número 1. Você vai ter a mínima, nós já falamos sobre ela, e você vai ter o número 2. É só um detalhe interessante aqui, está postado aqui, talvez possa haver alguma confusão. Nós estamos falando aqui das figuras musicais. Essa representação de valores aqui é uma subdivisão. Eu estou falando aqui, nessa coluna, na segunda coluna, a primeira coluna está o nome, a segunda coluna está a figura. E aí eu estou falando da figura e da última coluna. Na coluna do meio aqui, a gente fala no final. Então você tem a mínima, número 2. Você tem a semínima, número 4. Aí alguém fala bem assim, ué, então 4 sobre 4, fração. A gente olha lá na partitura, está escrito 4 sobre 4. O que representa isso? Representa que um compasso, depois vocês vão entender, calmem, não fiquem nervosos, ansiosos, que nós vamos explicar detalhadamente depois na aula. Mas vocês vão entender que precisa de, no mínimo, um valor, né, que seja igual, correspondente a 4 semínimas dentro daquele compasso, independente da figura que eu usar. Mas é só um exemplo que eu estou dando porque a gente está falando do número representativo. E ele é importante. Muitas pessoas às vezes se perdem porque não sabem esse valor. Ah, eu sei qual é a semibreve, é aquela gordinha. Ah, eu sei qual é a mínima, é aquela que tem a haste. Que legal, mas na hora que vai tocar, não sabe o valor representativo, assim como também não sabem a representação delas, assim, dos valores de figura, tipo uma, quanto vale a outra, e isso é muito importante. Então, nós temos a colcheia, nessa segunda coluna, que o número dela é 8. Assim como um louvor, vocês vão lá, rejubila. Acredito que esteja escrito 6 por 8. Aí vocês vê o 8, mas peraí. Mas isso também nós vamos entender nas aulas de compasso. Mas nós só estamos aqui exemplificando para que os irmãos entendam que vocês estão começando a produzir algo que vocês vão usar no cotidiano musical. E assim sucessivamente, né? Semicolcheia, 16. Raramente nossos louvores vão se encontrar em algum desses assim. Mas existem. Então é importante que saibam. Fusa, 32. Isso aqui, na realidade, 64, poucos músicos usam. Fusa raramente é usado, é música difícil, a não ser que seja um tipo de fórmula de compasso que é dobrada e acaba, a fusa aparece num outro valor, que também não adianta explicarmos agora, mas essa é a representação dos valores. Então, vocês vão entender o seguinte, semibreve, 1, mínima, 2, semínima, 4, colcheia, 8, semicolcheia, 16. Isso é importante, tá? Muito importante. Se ficou com dúvida, na hora que estiver lá fazendo os exercícios, não entendeu, volte, retorne para a gente, que a gente possa retirar qualquer dúvida e você vai gostar de saber que você pode muito mais do que você achava. Tá? Agora nós vamos falar aqui da representação dos valores das figuras musicais. Vocês estão vendo que é uma forma de pirâmide. Tem uma pirâmide ali, né? Você tem uma semibreve, agora é matemática. Uma semibreve em cima, sozinha, não é isso? Aí você tem, embaixo, você tem 2 mínima. E logo abaixo você vai ter 4 semínimas. Já aprendemos os nomes da figura, podemos falar assim. Se você pensar na pirâmide, a ponta da pirâmide vai ser a semibreve, né? Aí depois você tem, então significa que uma semibreve é a mesma coisa que duas mínimas.
Se você tem, se uma semibreve também é igual a 4 semínimas. Uma semibreve é igual a 8 colcheias. Então, é interessante porque essa divisão e subdivisão, o valor representativo dela, é isso que vai fazer a diferença quando você estiver tocando ou cantando ali, porque você já sabe, poxa, tem uma nota longa, semibreve. Ou de 2 tempos. Fiz dentro do compasso de uma semibreve, mas tive a pausa, tive a articulação. Então vai ser muito legal vocês estudarem as figuras, façam os exercícios, repita, tirem as dúvidas para que vocês não fiquem com dúvidas nesse estágio do aprendizado, porque em pouco tempo nós vamos já estar tocando, cantando, usando a partitura de forma prática, muito comum vai ser no cotidiano das igrejas, dos irmãos. Então fica assim. Acredito que nós começamos a aula com os solfejos, né? E deve ter ficado a dúvida que nós solfejamos aqui um louvor. Acho que alguns devem ter reconhecido na aula e o professor falou que não iria falar e deixaria para o final, para que vocês pudessem entender a importância daquelas figuras lá. Embora vocês não vão encontrar aqui nem semibreve, não vão encontrar semicolcheia, então, mas vocês veem que de uma maneira simples, mas já dá um louvor que nós usamos na nossa igreja. Então, que é lá, lá, si, lá, sol, si, lá, sol, fá, ré, mi, fá, sol, mi, fá, ré. Tá. Então agora o louvor que nós acabamos de solfejar é o louvor Vitória a Deus dará a mim, eu sei. E a parte que nós solfejamos aqui é se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Esse foi o louvor que nós começamos a nossa aula e isso facilita. Se nós tivéssemos aqui um problema de ordem, não consigo fazer um trecho, esse trecho aqui está difícil, agarrou. Aí a gente entende a importância da teoria, porque a gente, em vez de ter que tocar a música, isso já aconteceu, já fui muitos anos instrumentistas dentro da igreja que a gente tocava só de ouvido, e aí, não, volta lá no início do louvor. Isso perdia-se muito tempo, e nossos tempos são cada vez menores, os nossos irmãos trabalhando. Então, nós precisamos aperfeiçoar a maneira que nós chegamos dentro das nossas igrejas com esse tipo de informação para evoluir também os nossos ensaios, os nossos cultos e o nome do Senhor ser glorificado. Assim, nos vemos na nossa próxima aula. A paz do Senhor Jesus.